Senhores cavalheiros, senhoras damas, Pac-Man Master 9 mais uma vez, senhores, ainda vivo e atuante nessa conexão youtubística no underground do YouTube Brasil. Senhores cavalheiros, senhoras damas, cavalheiros e damas, o assunto hoje é livros. E eu achei legal a ideia dessa corrente, 7 pecados capitais e literatura. Achei a ideia interessante, senhores. E o meu comparsa, os cavaleiros do Apocalipse, o César Neves, me indicou, eu e o Teco. E agora eu vou fazer aqui a minha parte e vou indicar 2 vloggers para continuar com a corrente sobre literatura, senhores, relacionando os 7 pecados capitais, literatura. Antes de qualquer coisa eu quero dizer aqui que eu não preparei nada, tá ok, galera? Eu vou tentar me lembrar agora conforme as perguntas. Eu tenho uma relação muito estranha com livros, senhores. Porque a maioria das pessoas compra livros para ficarem bonitinhos em suas estantes, suas prateleiras. No meu caso, eu precisei ler muito. Eu quis também, mas eu precisei também, por causa do curso de filosofia. E eu tive que ter uma carga de leitura muito grande, era uma necessidade. Eu já vinha lendo filosofia com o tempo, mas eu nunca me interessei por livros para que eles ficassem todos bonitinhos, arrumadinhos nas prateleiras, para ter uma biblioteca bonita de se ver. Estar preocupado com o conteúdo, mesmo em não ter o livro, eu procurei muita coisa antes de ter acesso à internet. E vendi muita coisa também. Essa é um pouco da minha história com livros, senhores. Primeira pergunta, senhores, pecado da ganância. Qual o seu livro mais caro e o menos caro? Eu colocar aqui algo relacionado a isso, que é o seguinte, senhores. Eu nunca tive dinheiro para comprar livros. Eu pedi emprestado e xerocava muitos antes de poder baixar na net. Mas mesmo assim eu ainda cheguei a comprar muitos livros também, com o dinheiro que praticamente eu não tinha. E eu comprei muitos livros caros, cara. Vendi também todos depois. Mas eu me lembro de coleções de filosofia, história da filosofia contemporânea, essas coleções completas. Mas eu não posso dizer que eu comprei livros caros, como a maioria das pessoas pensa, porque eu sempre comprei mais livros usados. A loja de livros usados, senhores, sempre foi a minha opção. Até porque as coisas que eu queria comprar eram grandes clássicos. Então eu sempre iria encontrar também na loja de livros usados. E eu acho legal comprar livros caros e tal, edições de luxo e tal. É mais legal quando você tem dinheiro, e essa nunca foi minha opção. Eu sempre comprei livros usados, então não dá pra lembrar muito bem assim quanto eu gastava e tal. Eu gastava por mês, eu tinha uma grana quando eu tava trabalhando na empresa de propaganda. Eu gastava boa parte do meu salário com livros. Mas eu não aconselho comprar edições de luxo. Você pode comprar a mesma coisa bem mais barato. E aliás, eu aconselho até a xerocar.
Eu xeroquei muitos livros. Quando eu fiz curso de filosofia, eu tive que xerocar livros e livros e livros. Mas eu ainda cheguei a gastar uma grana com livros novos também. Mas não é algo que eu recomendo. Eu queria deixar isso aqui claro. Porque livros caros acabam servindo para enfeitar a estante. Só para enfeitar a prateleira. Para dizer, eu tenho essa edição de luxo aqui. Eu sempre desprezei pessoas que faziam isso. Quando eu entrava em bibliotecas, eu via os livros todos novos e arrumadinhos, sabia que aqueles livros não estavam sendo usados. E eu sempre tive, vamos dizer assim, um pequeno desprezo por essas pessoas que acumulavam edições de luxo sem nunca ler, porque eram edições de luxo. Eu também faria isso se eu tivesse dinheiro, mas eu nunca tive. Então eu sempre usei mais livros usados. Não posso dizer que eu gastei, não dá pra ter uma noção aqui do mais caro ou mais barato. Como eu digo, eu cheguei a comprar alguns, principalmente com relação à história da filosofia, mas eu não me lembro nem de longe o preço. Aliás, faz muito tempo mesmo que eu não compro um livro novo na loja. Sempre preferi comprar, por exemplo, senhores, pequenas raridades como isso aqui você não encontra na aqui, Wollen Sie Deutsch sprechen lernen? Senhores, uma gramática de alemão antiguíssima, cara. Então, são coisas que não se encontram em lojas de livros, em livrarias, né? Só se encontra em lojas de livros usados, cara. Isso aqui é maravilhoso, cara. Eu adoro essas coisas. Cheio de livros velhos, senhores. O cheiro de livros velhos. Coisas como essa eu não encontro. Cara, eu adoro essas edições antigas. Então eu prefiro comprar essas coisas velhas, antigas, livros, raridades, do que comprar livros novos, né? Foram poucas as vezes que eu comprei livros novos, até que eu não estou interessado em coisas novas, eu estou interessado em coisas antigas, bem antigas. E comprar um livro só por causa de uma edição de luxo não está sob minhas posses. Eu me lembro de um livro novo que eu comprei, foi bem caro, aliás. Deixa eu ver isso aqui. Xadrez básico, esse que eu estou lendo agora, do Orfeu Gilberto D'Agostini. Melhor livro de xadrez que eu já encontrei em português. Isso aqui eu comprei novo. Eu não me lembro o preço também, cara, faz muito tempo. Pergunta número 2, Ira. Com qual autor você tem uma relação de amor e ódio? Cara, eu acho que com Nietzsche. Porque tem uma espécie de consideração absurda. Me identifico muito com a visão de mundo dele. Mas ao mesmo tempo eu sei que isso não vai melhorar as nossas vidas. A perspicácia, a inteligência de Nietzsche, a agudeza, senhores, o pensamento agudo de Nietzsche é uma coisa que me chama a atenção. Mas eu, ao mesmo tempo, eu acho que ele construiu, ele poderia ter sido bem mais, ele poderia ter se preocupado bem mais com o pensamento original dele, e não simplesmente em criticar os outros, que eu acho que o que ele fez, eu acho que as críticas que ele sempre fez ao Kant e ao Hegel sempre foram desnecessárias, até porque na posição em que ele estava, assim, fica muito estranho você criticar pessoas
tal, que conseguiram posições, vamos dizer assim, e você não. Eu acho que era desnecessário. Mesma coisa com Schopenhauer. O Schopenhauer, as críticas que ele fazia ao Hegel eram completamente desnecessárias também, né? Porque essas coisas você vê que não estão só nos limites da filosofia pura e simples. São coisas que têm a ver, vamos dizer assim, com a vida que essas pessoas tiveram dentro do ambiente universitário, acadêmico, que elas conseguiram, toda a putaria e a politicagem que existe dentro da universidade. E agora que eu estou um pouco, vamos dizer assim, agora que eu entendo um pouco disso, são coisas simplesmente desinteressantes para mim, coisas que não devem vazar para o seu trabalho. O seu trabalho é bem mais importante, né, do que isso. Então, as críticas do Nietzsche também ao Wagner, depois que eu briga com ele. Então, eu acredito muito ele deveria ter se concentrado no trabalho dele, pura e simplesmente, mas isso teria sido melhor para todos nós, que era realmente que ele era fantástico. Nietzsche é o maior crítico cultural, para mim, um dos maiores críticos culturais da história, né, que já existiram, né? Gula, terceira pergunta. Que livro você devorou sem vergonha alguma? Cara, um livro que eu engoli praticamente foi O Nome da Rosa, do Umberto Eco, que pra mim é um dos melhores livros. Umberto Eco, senhores, pra mim é um dos melhores escritores do século XX. E O Nome da Rosa é simplesmente fabuloso, assim. É óbvio, como a grande maioria das pessoas, eu tinha assistido o filme primeiro, mas quando eu li o livro, assim, eu simplesmente não consegui largar. E muito dessa porcaria do Dan Brown vem de uma tentativa de copiar a erudição absurda que Umberto Eco tem, ou tinha, não sei, dependendo aí de quando você estiver vendo esse vídeo. E pra mim, todos os livros, eu nunca vi ninguém falar isso abertamente. Isso é uma coisa que eu penso realmente. E pouquíssimas pessoas, aliás, não vi ninguém falando isso, que o Dan Brown é uma cópia muito mal feita do Umberto Eco. Porque os livros do Eco tem muito desse vamos dizer assim, de busca por conhecimento antigo. Os personagens dele sempre estão buscando por conhecimentos ocultos, por coisas perdidas na antiguidade. Só que o Eco, ele tem uma erudição assim sobre-humana. E o Dan Brown é uma cópia mal feita, feita para vender, e que deu certo, né? Deu muito certo. Mas eu li também o Código da Vinci. Eu recebi de presente, não comprei. No aniversário meu, a minha namorada e alguns amigos se juntaram e compraram o Código da Vinci. Eu li, mas eu entendo que as pessoas tenham gostado daquilo e tal, entendo completamente e tal, mas tendo lido O Nome da Rosa, tendo conhecido Umberto Eco primeiro, aquilo ali pareceu muito simplificado para mim, muito, muito mesmo, assim. E O Nome da Rosa. O Nome da Rosa, aliás, eu tenho até vontade de ler de novo. O livro foi emprestado. Um médico aqui, amigo meu, me emprestou. Dr. Everaldo. Parece que o Dr. Everaldo também escrevia, né? Escreveu um livro também. Escrevia. Preguiça. Qual livro você tem negligenciado devido à preguiça? Quarta pergunta, senhores, sobre preguiça. Um livro que eu tenho. Cara, eu me arrependo até hoje que eu
Pronto, um livro caro que eu comprei, livros, o Thomas Mann, e eu me arrependo de ter vendido os livros, sem ter lido. Outra coisa também foi o Proust, o francês lá, assim, que eu comprei também. São leituras muito pesadas e tal. Eu comecei a ler, mas parei e depois vendi os livros para ter dinheiro. Mas são coisas ainda para a vida ainda, né? O Thomas Mann e o Proust, coisas que você pode guardar para a velhice, para você ler quando você estiver velho. São leituras muito, muito densas, né? Orgulho. Que livros tem mais orgulho de ter lido? Cara, isso é uma pergunta muito difícil, cara. Você sentir orgulho de ter lido um livro? Não, isso não é uma questão de orgulho. Eu tive que ler muita coisa porque eu precisava, né? Como eu entendo de orgulho de ter lido um livro, cara? Orgulho mesmo, acho que eu não senti nenhum, cara. Não chegaria a lugar nenhum dizer, não, eu tenho orgulho de ter lido esse livro. Não. Sim, também dá preguiça, que eu esqueci de falar, o Tolstói, né? Guerra e Paz também, cara, que eu tinha. Eu cheguei, senhores, a ter uma biblioteca até considerável aqui no meu quarto. Mas vendi tudo quando precisei de dinheiro, cara. Várias vezes eu precisei de dinheiro e eu vendi os livros. Vendi muitos livros mesmo, né? Comprava, vendia, comprava e vendia. Acabei vendendo muita coisa também. Tolstói, o Proust, o Thomas Mann, todas as coisas que eu peguei e vendi também. Como eu disse, eu tenho uma relação estranha com livros. Eu tinha que ler muito, tinha que comprar outras coisas. Quando precisava de dinheiro, eu tinha que vender. Eu sempre fiquei nessa roda, xeroquei muita coisa, cara. Assim, eu tenho assim, pilhas e pilhas por causa da universidade, mais livros técnicos e tal. Cara, mas tem um livro chamado Eu e Tu, do Martin Buber. Não sei se pronuncia Martin Buber ou Martin Buber. Do Eu e Tu. Acho que é Ich und Du. E um livro interessantíssimo, cara. Eu tenho ele xerocado também. Um livro assim que eu acho que eu realmente não, eu tive contato com esse livro. Não seria orgulho, né? Mas com certeza, eu gosto de falar, dizer, não, eu tive contato com Eu e Tu, porque é realmente um livro muito interessante, cara. Procurem aí Martin Buber, Eu e Tu. Luxúria. Quais atributos você acha mais atraentes em personagens masculinos e femininos? Senhores, como eu disse, eu não tive, tinha que ler muita coisa com relação à parte técnica de filosofia. E eu acabei negligenciando muitos romances, vamos dizer assim. Sempre fui muito apaixonado por literatura russa, cara. Assim. A Rússia em si, como país, é algo muito interessante. E autores russos, todos eles que eu tive contato, eu gostei de todos. Assim. E é um negócio, é algo assim que é uma pena, cara, que eu tive muitos livros, né, literatura russa, e acabei também passando pra frente. Mas de uma forma geral, não posso nomear ninguém especificamente, mas de uma forma geral, personagens, romances, homens e mulheres, muito interessantes, aparecem dentro da literatura russa, porque tem uma carga de realismo muito grande, né? Além de, essas pessoas escrevem muito bem, e ao mesmo tempo uma escrita
simples e densa ao mesmo tempo. Eu sei que parece paradoxal dizer que algo é simples e denso ao mesmo tempo, mas é exatamente isso que a literatura russa é. Assim, não são frases enfeitadas como você vê muito em a França, Inglaterra, por exemplo. É, vamos dizer assim, o estilo é muito simples, o modo de falar, mas ao mesmo tempo as histórias são muito densas, com muitos personagens, a trama. Eu me lembro quando eu li Crime e Castigo, cara, acho que foi o primeiro contato. Muita gente tem contato com a literatura russa. E eu não vou falar só do Dostoiévski aqui, o Tolstói também, né? Mas eu acho que a literatura russa como um todo produz personagens, né, no sentido de romances, né, contos e romances, né, literatura ficcional. A literatura russa ela produz personagens muito interessantes. Eu não vou nomear nenhum aqui, senhor. Eu vou dar como geral e tal. Vocês procurem aí. Né. Inveja, que livros você gostaria de receber de presente? Cara, tem o dicionário da Idade Média. Aquele autor francês, o Leclerc. É Leclerc? É não. Senhores, o dicionário da Idade Média em 2 volumes. Eu vi uma vez e, cara, eu realmente gostaria. Você tem os verbetes, né? Tudo sobre Idade Média em 2 volumes. Senhores, dicionário da Idade Média. Eu que sou apaixonado por história. Se vocês quiserem me dar de presente, senhores, comprem o dicionário da Idade Média, os 2 volumes. E... cara, agora me fugiu o nome, cara, de quem escreveu. Eu tenho outro... é o Legoff. Jacques Legoff. Tem esse aqui, A Bolsa e a Vida. Jacques Legoff. Legoff não sei se você pronuncia assim. Ele é um especialista, um dos maiores especialistas em Idade Média, esse escritor francês. E também ele muito parecido com o Eco, assim, sobre uma erudição sobre-humana, que ele está falando sobre a usura na Idade Média. Eu li esse livro, gostei muito. Não vai dar pra ver mesmo a usura na Idade Média, A Bolsa e a Vida. E esse mesmo autor escreveu o Dicionário da Idade Média em 2 volumes, que é uma edição caríssima, que eu gostaria muito de ter também. Se vocês quiserem me dar de presente, senhores, me deem de presente. Então, deixa eu ver, agora que eu respondi as perguntas, são essas 7 perguntas, eu vou indicar vou indicar 2 vloggers. Senhores, vou indicar a Wilma, do Bora Falar, e o Merlin das Trevas, que também é meu comparsa. E, senhores, eu acho que a Wilma é uma mulher inteligentíssima, uma pessoa inteligentíssima. E das meninas, das mulheres que fazem vlog, a Wilma é a disparada que eu mais gosto. E o Merlin, também o Merlin está fazendo o curso de matemática, se eu não me engano. Eu não sei se Merlin tem contato com romance, com literatura ficcional, se ele gosta e tal, né? Ele que é uma pessoa da área de exatas. Então, senhores, a Wilma, para mim, a mulher mais inteligente do YouTube Brasil, eu adoro os vídeos dela. E o Merlin das Trevas, que é meu comparsa também. Os senhores estão indicados aí, as pessoas, seus cavalheiros, senhoras damas, se cuidem.